Uma crença, querida estelar, pode determinar o rumo da sua vida. E nesse sentido, eu quero mostrar para vocês o poder das crenças no momento das nossas decisões, para facilitar e te inspirar essa mudança. Eu vou compartilhar com vocês como isso se refletiu na minha vida, como o poder de uma crença impactou a minha vida. Eu lembro que quando eu estava solteira, querendo manifestar uma interação amorosa, eu estava tendo um pouco de dificuldade e naquele momento eu estava começando a ler tarô, comecei a fazer leituras para mim. Só que, como eu estava iniciando, eu tinha um pouco de imaturidade de fazer leituras pessoais para mim. Então eu resolvi fazer uma leitura particular com uma pessoa que eu confiava e que ela, em tese, não me conhecia ao ponto de intimidade para saber coisas, né, sobre a minha vida, a minha história. E eu lembro que eu fiz uma pergunta, né, sobre as minhas oportunidades no amor. Eu queria saber, né, quais eram as minhas linhas do tempo disponíveis para eu manifestar amor. E na leitura apareceu duas pessoas. Uma pessoa que era alguém que eu já conhecia e que eu trazia um histórico de alma muito complexo, e eu sentia isso. Aquela pessoa que apareceu do meu passado, ela não era alguém que eu tinha desenvolvido interação amorosa, foi só um interesse, mas ela saiu marcada com assim características que a mulher só faltou falar o nome da pessoa e eu consegui reconhecer de quem a gente estava falando. Só que era uma interação que eu ia acessar de uma forma muito abundante, mas ia demorar, ia ter um monte de cura para fazer. E apareceu uma outra linha do tempo, que era com uma pessoa nova, que eu não conhecia, e que ia ser algo fluido, algo dinâmico, ia ser só desfrutar do amor. Era algo muito lindo, aquela tiragem, aquela história, aquela energia. E eu fiquei assim, nossa, quero a interação nova, né? A pessoa nova. Só que ela veio marcada no tarô como um pajem. E o pajem, ele representa uma faixa etária. A faixa etária das pessoas mais novas. E eu lembro que a taróloga falou exatamente isso. Essa pessoa nova, ela é muito mais nova do que você. Ela tem uma diferença de idade mais de 3 anos. Inclusive, ela até cogitou a possibilidade de 10 anos de diferença. Bom, naquela época eu tinha uns 28 anos, né? Eu falei, meu Deus do céu, esse rapaz ele tem que ser maior de idade, né? E eu comecei a ficar desesperada, porque foi quando as minhas crenças sobre idade para eu me relacionar vieram à tona. E eu nunca tinha percebido isso. E eu fiquei muito impactada com essa leitura. Eu comecei a trabalhar isso em mim, né, porque essa linha do tempo, ela era muito atrativa, ela tinha todos os aspectos que eu queria para desenvolver uma interação amorosa, só que a questão da idade pegou no meu calcanhar de Aquiles. Mas vocês não estão entendendo, querida estelar, eu tinha muita dificuldade de me imaginar conhecendo uma pessoa mais nova do que eu. E quando eu comecei a traçar todo o meu trajeto de interação amorosa da minha juventude, da minha adolescência, eu sempre me relacionei com homens mais velhos, né, mais velhos do que eu. E todas as minhas referências e experiências com pessoas mais novas ou da minha idade, eu não gostava. Então eu comecei a ver que o buraco era mais embaixo. E eu demorei acho que uns 7 dias para tomar uma decisão. Para realmente, de fato, escolher que caminho eu ia querer para a minha vida. Porque o com a pessoa do passado não era algo que eu estava disposta a encarar. E a pessoa nova, digamos assim, eu ia ter que trabalhar essa crença. Eu demorei uns 7 dias para conseguir limpar todo esse sistema de crença, mudar a minha percepção para de fato me abrir a essa experiência.
E eu lembro que eu já praticava radiestesia nessa época e eu fui bem espertinha, né, canalizar a faixa etária dessa pessoa para eu ficar mais calma. Eu lembro que o pêndulo, né, me mostrou a faixa etária de 23 anos a 26 anos, né, então eu tinha 28 anos, era uma faixa etária de 23 a 26 anos, eu fiquei um pouco mais tranquila. Eu falei, tá, essa faixa etária eu vou me arriscar, tenho o que a perder? Nada, né, tenho nada a perder, então eu vou sair, conhecer pessoas mais novas, e nessa época eu usava muitos aplicativos de relacionamento. Eu coloquei a faixa etária certa, né, de 23 a 26 anos, e fui conhecendo pessoas, fui conversando com pessoas. E eu lembro que demorou uns 50 dias para eu conhecer uma pessoa muito querida, que me chamou a atenção, que eu falei, nossa, pessoa legal, pessoa madura, né? E ela tinha 24 anos na idade, naquele momento ela tinha 24 anos, e a gente resolveu sair, tomar um café, e estamos juntos até hoje. Ele é o meu companheiro. Desde aquele café que a gente saiu, a gente nunca mais se desgrudou. E eu acessei a vida, a interação amorosa que eu sempre intencionei. E eu sempre olho para aquele momento de decisão que eu tive de rever uma crença. Então, eu queria trazer isso para vocês se inspirarem, para vocês estarem um pouco mais atentas como as crenças, elas impactam a nossa vida. Se eu não tivesse mudado a crença de me abrir e de me ver e de cogitar, me permitir a ter um relacionamento com uma pessoa há 3 anos, 4 anos, 5 anos mais nova do que eu não teria me aberto à interação que eu vivo hoje. Eu teria deixado ela passar. Eu talvez nem conheceria ele. E isso mudaria toda a minha vida. Eu não ia estar com ele hoje. Então, esse é o poder de uma crença e o poder da gente curar e rever crenças, querida estelar. Às vezes essas crenças, elas são ali, detalhes que estão no nosso dia a dia, que a gente não vê, coisas que estão muito bem disfarçadas, que a gente não se atenta, que a gente não acessa até a gente se permitir confrontar.